A queda de energia elétrica causa dano ao aparelho doméstico do consumidor? A responsabilidade é de quem? Nesse vídeo você vai aprender os direitos do consumidor em caso de queima de aparelho por queda de energia. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, é rápido, é simples, é só apertar aqui um botãozinho chamado inscrever-se e vir fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. A queda de energia elétrica danificou o meu aparelho doméstico. De quem é a responsabilidade? O tema desse vídeo é um dos mais perguntados por consumidores, você sabia? Imaginem a cena, Rio de Janeiro, verão de 40 graus. É clássico que a rede elétrica em alguns lugares tem uma sobrecarga de energia. Mas e aí, queima o seu aparelho de TV, por exemplo? Infelizmente, essa não é uma situação isolada, acontece sempre. Surge a pergunta, a empresa de energia elétrica tem responsabilidade sobre esse dano? Bom, o Código de Defesa do Consumidor e as resoluções da ANEEL 360 de 2009 e 414 de 2010 afirmam que sim, é possível a responsabilização da empresa fornecedora do serviço de energia elétrica por danos causados por queda de energia. Mas fique até o final desse vídeo para você saber as informações de forma completa, porque eu vou te falar em quais situações, inclusive, o consumidor será ressarcido quando a empresa também não vai responder. E também vou falar sobre prazos. Pois é, não adianta muito você saber que a empresa pode ser responsabilizada, mas não ter conhecimento dos prazos, não é mesmo? Então, fica até o final desse vídeo. Quais situações eu poderei ser ressarcido como consumidor? Primeiro, a empresa deve analisar o dano causado pelo aparelho elétrico. Além disso, a unidade consumidora atendida só terá ressarcido o seu dano se a tensão da rede for igual ou inferior a 2,3 kV. Unidade consumidora, pessoal, é como a ANEEL chama a residência da instalação, que é o consumidor. Mas, Michelle, por que só haverá ressarcimento do dano se a tensão da rede for igual ou inferior a 2,3 kV? Bom, pessoal, quem possui tensão acima de 2,3 kV são os chamados consumidores do grupo A, alta tensão. Normalmente são empresas de médio e de grande porte. Então não precisa se preocupar muito com isso. Quando a empresa não pode ser responsabilizada? Pessoal, existem situações, muitas, que cabem o ressarcimento. Então eu vou fazer o contrário, eu vou listar as situações que excluem a responsabilidade da empresa de energia elétrica. São situações mais específicas. Se não tiver aqui enquadrado em uma dessas situações, provavelmente a empresa será responsabilizada. E a primeira situação que a empresa não será responsabilizada é quando houver a inexistência de nexo causal. Nexo causal é simplesmente o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. Eu vou explicar melhor para você entender. Uma chuva muito forte causa aí uma queda de energia e queima o seu notebook. Claramente, pessoal, um vínculo entre a chuva, a queda de energia e o dano no aparelho. Agora, se nesse mesmo caso existe uma queda de energia, mas na verdade você, que deixa o seu notebook cair, repare que não há vínculo entre a queda de energia com o seu descuido em deixar o aparelho cair, ele quebrar. Então, para a empresa ser responsabilizada, precisa desse nexo de causalidade. Se não tiver, a empresa não é responsável. Segunda situação que a empresa não será responsável. O consumidor, quando ele providencia por sua conta e risco a reparação do equipamento sem aguardar o término do prazo para a inspeção, exceto nos casos em que houver uma prévia autorização da empresa distribuidora de energia. A empresa ela tem 10 dias corridos contado da data do pedido de ressarcimento para realizar a inspeção e vistoria do aparelho que sofreu dano. Porém, se o equipamento danificado for utilizado para conservar alimentos perecíveis ou medicamentos, o prazo passa a ser de 1 dia útil.
Depois disso, a empresa de energia tem mais 15 dias corridos para dizer se seu pedido foi aceito ou não. Muito bem. O prazo de inspeção é de 10 dias. Digamos que você, ansioso e não é inscrito aqui no Direito em Pauta, vai lá e sem autorização da empresa de energia, por conta própria, tenta realizar o conserto do aparelho, da sua televisão, antes do término do prazo para a empresa ir inspecionar e vistoriar a sua televisão. Nesse caso, a responsabilidade pelo dano passa a ser sua. Portanto, aguarde o fim do prazo de inspeção e não se apresse. Outra situação que não haverá responsabilidade da distribuidora de energia é se comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir das instalações internas da unidade consumidora. Um caso clássico acontece quando você tem um aparelho de 220 volts e liga ele numa rede, numa tomada de 110 volts e queima lá o seu aparelho. A empresa de energia elétrica ela não tem responsabilidade pelo uso incorreto que gerou esse dano. E pessoal, tudo é visto por perícia. Quando levarem a sua televisão, se você conectou um aparelho de som numa tomada que é de uma voltagem diferente, gera ali um dano, dá pra ver por perícia. Então, se você sabe que você que gerou aquele dano, não tenta colocar a responsabilidade na empresa de energia, Se o consumidor ele liga todos os aparelhos também em uma tomada só, a empresa de energia também não vai responder, possivelmente. Por quê? Porque as instalações elétricas da casa não estão adequadas. A empresa também não responderá se o prazo ficar suspenso por mais de 60 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor. Uma outra situação que consta no regulamento é se comprovar nos termos dos regulamentos da ANEEL a ocorrência de qualquer procedimento irregular que deu causa ao dano reclamado, cuja responsabilidade não lhe seja atribuída, não seja atribuído à empresa, ou a autorreligação da unidade consumidora, ou comprovar que o dano reclamado foi ocasionado ali por interrupções associadas à emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor. Eu citei, pessoal, as chuvas, mas é uma situação bem relativa. Recentemente, em Petrópolis, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu uma situação de calamidade pública, em que as chuvas elas destoaram da normalidade, inclusive com decretos do estado e do município, decretando calamidade. Nesse caso, é possível que uma sobrecarga aconteça ou uma queda de energia elétrica não seja de responsabilidade da empresa de energia. As situações, pessoal, elas vão ser analisadas, é claro, caso a caso. Antes de eu falar dos prazos, curte esse vídeo, você leva 1 segundo para curtir, mas ajuda muito esse conteúdo chegar a mais pessoas. Quanto mais curtidas e comentários, mais o vídeo é mostrado para mais pessoas. Isso é muito bom para todo mundo. Vamos aos prazos. A ANEEL diz que o prazo para encaminhar a queixa para a concessionária é de 90 dias corridos, contados da data da ocorrência do dano, 90 dias. Façam o pedido de ressarcimento, pessoal, nesse prazo para evitar problema, Eu falei de 2 prazos para vocês. 10 dias corridos, contado da data do pedido de ressarcimento para realizar a inspeção e a vistoria do aparelho que sofreu o dano e 15 dias corridos para dizer se seu pedido foi aceito ou não. Lembrando que geladeira é outro prazo, é prazo de 1 dia útil, como eu já falei. Após a resposta da empresa, caso ela aceite, terá o prazo de 20 dias para reparar o ressarcimento, para fazer o ressarcimento. O consumidor, ele pode pedir o ressarcimento em dinheiro, pode pedir o conserto do aparelho doméstico ou a substituição
do aparelho. Caso a empresa ela não aceite, terá que dizer bem detalhadamente ali o motivo do indeferimento, para que, né, você vai analisar e vai ver se ali tem um espaço para você argumentar numa ação judicial. Você pode, inclusive, procurar nesse momento um advogado para analisar se é possível ingressar com uma ação, né, e se vale a pena. O que eu devo fazer, então, para ser ressarcido como consumidor? Registra lá o seu pedido de ressarcimento o mais breve possível após o dano ocorrido no seu aparelho. Pode ser feito presencialmente nas unidades da empresa, né, fornecedora de energia elétrica, pode ser feito por telefone, pela internet ou até mesmo às vezes por WhatsApp. Verifique aí quais são os meios de contato com a sua empresa de energia elétrica, né, da sua região, que ela oferece para você fazer essa reclamação. Agora, se você chegou até o final aqui desse vídeo, é porque você realmente quer aprender, né? Não é todo mundo que assiste o vídeo inteiro aqui no YouTube, por isso, você não é todo mundo, é claro, né? Não é todo mundo que tem conhecimento sobre seus direitos, porque não é todo mundo que tem paciência para assistir aos vídeos. Então, se você chegou até o final, comenta aqui com queda de energia, que eu vou saber que você é uma pessoa interessada, especial, que assistiu esse vídeo até o final. Comenta aqui, queda de energia. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.